Para começar, bastidores da política, o pastor, o líder espiritual Silas Malafaia, um dos aliados diretos de Jair Bolsonaro, ele revidou os ataques de Eduardo Bolsonaro e afirmou que o ex-deputado vai ajudar mais na candidatura do irmão se ficar calado. Ele concedeu uma entrevista ao portal Metrópolis e disse que se ele continuar assim, Lula vai agradecer e que Eduardo não pode querer determinar a hora que cada pessoa vai manifestar o seu apoio ao pré-candidato. Já Carlos Bolsonaro seguiu a linha do ex-deputado e fez uma nova cobrança pública ao PL, afirmando que os políticos têm adotado comportamentos distintos, pedindo maior engajamento com a candidatura de Flávio. Chamar os nossos comentaristas, o que tem acontecido com o entorno de Flávio Bolsonaro, os familiares de Flávio Bolsonaro, esse desajuste na direita dentro do PL. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila já está preparado a postos. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. A gente tem feito muitas reflexões, né? Atualizado a nossa audiência em relação à maneira como os integrantes da família Bolsonaro têm se manifestado. Talvez o Eduardo de maneira mais estridente, o Carlos um pouco mais moderado, mas há uma insatisfação de alguns integrantes da família sobre como os demais integrantes do PL ou da própria direita têm apoiado a pré-candidatura de Flávio. É isso mesmo? Eles deveriam se engajar mais ou cada um determina um momento em que vai manifestar o seu apoio? Hein, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Mota, boa noite, Musa, e boa noite, nossa querida audiência. Canhata, é importante enxergar essa questão política com a candidatura que estão tentando construir em torno de Flávio Bolsonaro. A ideia é passar a imagem de um Bolsonaro mais conciliador, moderado em tom, capaz de aglutinar as forças políticas da direita. Agora, este esforço é muito prejudicado quando um membro da família Bolsonaro acaba acirrando os ânimos dentro da própria direita. Isto acaba não só criando mal-estar político, como dificultando essa costura de alianças. A colocação de Silas Malafaia, do pastor, está correta no sentido de que acirrar os ânimos no momento no qual é preciso mostrar que uma candidatura viável da direita tem um tom mais moderado, conciliador, justamente para abarcar mais aliados, mais partidos aliados, é sim, na verdade, um desfavor que se presta à candidatura de Flávio. Por isso, é hora de seguir o roteiro. Se o roteiro for minado o tempo inteiro por disputas internas, o que vai fazer é enfraquecer a candidatura ao invés de fortalecê-la. Pois é, e há também uma discussão, deveria a direita, ou o PL, ou os irmãos, né, os integrantes da família Bolsonaro, discutir, acertar essas coisas usando redes sociais e imprensa? Eu acho que esse também é um ponto a ser levantado. O Roberto Mota já está a postos lá no Rio de Janeiro? Então, Roberto Mota já em tela comigo. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. De volta aos assuntos que envolvem a pré-candidatura de Flávio e esses desajustes de comunicação, né? A insatisfação do um com a manifestação do outro. O outro entende que deveria tal figura se manifestar neste momento, enfim. Há leituras e mais leituras no sentido de que a candidatura de Flávio deveria, ou a pré-candidatura, deveria receber um apoio maciço neste momento. Mas, enfim, as críticas a Eduardo, os apontamentos feitos por Carlos também, do que é preciso a gente se atentar quando essas discussões vêm à grande imprensa, ou pelo menos é divulgado isso na rede social, hein, Mota? Bem-vindo. A gente tem que dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Boa noite, Caniato, boa noite, os meus colegas de bancada, boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte, que nos dá a honra de nos receber. Tudo indica que a direita tem um candidato forte para a próxima eleição. Mas a política é como o futebol, é uma caixinha de surpresas. E há cenários possíveis nos quais a direita perderia. Mas como é possível perder para o candidato de um governo
que está nas cordas, disparando verborragia sem sentido, apelando para o populismo mais rasteiro em ritmo de samba? Como é possível perder para um candidato assim? Basta a oposição começar a brigar consigo mesma. Na falta de um adversário na esquerda, vamos buscar adversários imaginários na própria direita. Pois é, boa introdução, análise do Mota em relação a isso. Há muitas críticas também sobre como esses atores da direita têm administrado essas questões que poderiam ser resolvidas internamente. Chamar o Bruno Musa, que também tem acompanhado. O Bruno tem um contato direto com figuras importantes do mercado que também observam essas questões que envolvem a construção de uma candidatura. Falamos da pré-candidatura de Flávio, mas ainda que sofre alguns reveses, né? Quando a gente abre a edição trazendo essa notícia. Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que falar dessas discussões e agora a manifestação de Silas Malafaia? Segundo ele, Eduardo ajudaria muito mais se ficasse quieto. Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, todos que nos escutam no Brasil. Bom, vamos lá. Eu acho que são coisas desnecessárias, como a gente vem mencionando aqui. Falta um pouco de estratégia. Eu acho que passou do ponto da gente olhar um momento como pensarmos, talvez como uma empresa, como conduzir uma empresa com um negócio onde você tem uma estratégia do ponto A até o ponto B. Quais caminhos eu preciso percorrer do ponto A, que é hoje o Brasil, e do ponto B, que é como conseguir que o PT não esteja mais no poder, portanto, galgar votos ao longo do caminho, captar os leads, captar votantes, para que ele consiga ganhar as eleições. E aí, todo e qualquer movimento deve ser mensurado dentro dessa análise estratégica. O que eu tenho a ganhar e o que eu tenho a perder com as minhas falas. Ou então, será que passa a ter maiores interesses pessoais acima do que o interesse objetivo final de chegar ao ponto B, que é retirar o PT do poder? E aí, tudo depende da resposta. No meu entender, precisa ser muito bem arquitetado esse ponto A e esse ponto B. Estamos hoje governados pelo PT e o ponto B, o Brasil, não mais sendo governado pelo PT. Para isso, essa estratégia se faz necessária. Só que esse caminho de brigar da boca para fora não faz sentido. Tenha, então, uma conversa a quatro paredes. Se eles estão brigados com interlocutores, não importa. Mas eu não estou falando que o Malafaia não tem que ter a ideia dele, não estou fazendo juízo de valor em cima do que ele disse. Mas não faz sentido colocar isso para que todo mundo ouça para fora. Mantenha ali uma estratégia. O Brasil precisa de uma mudança, o Brasil carece de uma mudança. É importante, o ambiente de negócio está hostil, a crise fiscal está se avizinhando cada vez mais que a gente passa. A gente falou ontem a respeito do próprio governo começando a assumir essa crise. A Simone Tebet já tinha avisado lá atrás sobre o orçamento em 2027. Ontem nós falamos a respeito da porta de entrada nos benefícios fiscais, nos programas sociais, em que está realmente impressionante, o nível da dívida não para de subir, ou seja, o governo está começando a assumir que há uma crise se avizinhando. E esse é o ponto em que a estratégia se faz mais eficiente quando ela é analisada de maneira profunda. Então, brigar assim, da boca para fora, sem nenhum tipo de ganho adicional, me parece algo gratuito, não faz sentido. E, repito, na minha opinião, passou do momento da gente ser completamente estratégico. O Brasil exige uma mudança e a estratégia se faz necessária. Pois é, inclusive o tema da nossa enquete do dia trata disso. Esses desentendimentos podem ou devem atrapalhar a estratégia eleitoral de Flávio Bolsonaro? Eu dei uma olhada na prévia aqui, são poucos votos até aqui, mas bem dividido. 56% acham que sim, atrapalha. 44% acham que não. Se você puder, vote no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Agora, Dávila, o quanto disso tem a ver com a saída de Jair Bolsonaro do cenário? Talvez alguém diga, calma, ele tem recebido as pessoas lá na Papudinha, mas espera lá. Tem uma série de restrições para receber essas pessoas. A depender de quem vai visitar, tem que passar pela justiça, tem que ter anuência da Suprema Corte, então é um processo difícil, né? Então aquela resposta real time, WhatsApp, o que você acha disso daqui? A resposta vem de imediato, então há um tempo diferente quando precisa do aval, do ok, né?
da ciência de Jair Bolsonaro. A ausência dele tem como consequência essa situação que a gente tem visto, Dávila? O Jair Bolsonaro já fez o que ele poderia fazer, que é escolher o seu candidato, que é Flávio Bolsonaro. Agora, essas costuras do dia a dia, é óbvio que Jair Bolsonaro deve ter peso na escolha dos candidatos às eleições majoritárias. Mas não podemos esquecer o papel dos líderes partidários, dos presidentes de partido. Esses estão focados nas chapas, nos palanques estaduais para eleger o maior número de deputado federal. E, evidentemente, nessa equação, Jair Bolsonaro não vai se envolver, não só porque está distante da política, mas porque ele está focando nos cargos majoritários, que ali sim ele tem voz. E o PL está numa situação muito complicada. Como eu já falei várias vezes aqui nos Pingos nos Is, o PL tem uma divisão interna da ala bolsonarista e da ala centrão. E uma ala centrão fortíssima dentro do partido. E essas alas têm diferentes interesses, mas evidentemente querem estar nessa mesma barca, principalmente para pegar carona no sobrenome Bolsonaro, que ajuda muito nas eleições proporcionais também. Então, esta divisão interna está criando cada vez mais tensão dentro do partido. E daí essas reclamações que o partido não está tão envolvido na candidatura de Flávio, etc. O segundo ponto, Caniato, e esse é muito mais importante e deveria ser um sinal, não amarelo, mas um sinal vermelho para Eduardo Bolsonaro, é que as pesquisas mostram que 42% dos eleitores de direita buscam um outro nome que não seja Bolsonaro. Então, é preciso ter muita habilidade para costurar essas alianças e reduzir essa rejeição ao nome Bolsonaro, apesar de ser um nome muito forte, como ele está liderando as pesquisas. Mas tem um campo enorme. E certamente o PSD deve lançar em breve um candidato à presidência da República. E o jogo vai começar a embaralhar de novo, ainda mais se esse nome for Ratinho Júnior, que é um candidato forte, com baixa rejeição, enorme apelo. Então, assim, esse mar de rosas que hoje a candidatura Flávio navega, porque na verdade ele é o único nome forte competitivo da direita na disputa, pode mudar daqui a pouco. E esses 42% que buscam outro candidato, no momento que notam que possa existir outros nomes competitivos na direita, vai atrapalhar muito a candidatura. Então, esse período de graça, vamos dizer, da candidatura de Flávio Bolsonaro, que ele praticamente está sozinho na fotografia, ele devia estar usando para aglutinar mais forças. Então, se tem divisão interna, isso vai não só prejudicar essa candidatura, como também esses 42% vão encontrar, num futuro nome a ser lançado, ali um nome importante para entrar de maneira competitiva no pleito presidencial. Pois é, vou até pedir para o Mota trazer outros elementos que complementem a primeira análise que ele fez, porque algumas mensagens aqui, Mota, apontavam sobre dificuldades ou poucas dificuldades nessa caminhada da direita. Você discorreu sobre essa fragmentação, a divisão, as discussões da direita versus a administração atual que tentará a reeleição, né? A atual administração é o maior inimigo de Lula na tentativa de se reeleger? Esse é um ponto. E se a direita não se dividir ou buscar a união, ou pelo menos se afastar dessa fragmentação, teria um caminho muito promissor para alcançar a vitória e derrotar Lula, na sua avaliação, Mota? Caniato, nada será fácil. Nem a caminhada até a eleição e nem um futuro governo, se a eleição for vencida. Porque o Brasil, a partir das eleições, vai continuar sendo o mesmo Brasil onde nós vivemos os últimos anos. É um Brasil onde o que vale hoje não vale amanhã. A maior ameaça ao projeto político da oposição é a insegurança jurídica. Não existe ninguém no Brasil hoje que esteja seguro. Não existe nenhum político que tenha certeza de que amanhã ele continuará com o seu mandato, de que amanhã ele continuará com seus direitos políticos,
de que amanhã a sua candidatura vai ser permitida ou não vai ser impugnada. Ninguém no Brasil tem essa garantia hoje, a não ser, claro, alguns poucos privilegiados, mas nenhum desses está na oposição. Então essa é a grande ameaça à oposição. Eu tenho uma leitura, é uma leitura distante, eu não estou dentro dessa dinâmica, eu não sei o que acontece nos bastidores, mas eu tenho certeza que um fator que colabora para que a tensão se eleve dentro da oposição é esse sentimento de que eles estão participando de um jogo cujas regras podem mudar a qualquer momento. Então, agora as regras permitem Flávio Bolsonaro em pré-campanha, permitem declarações de governadores de apoio. Amanhã as regras podem mudar. Amanhã pode surgir um elemento novo, uma nova jurisprudência que mude tudo isso. Para quem duvida, basta lembrar as coisas que aconteceram nos últimos anos no Brasil. Então, eu acho que essa é a grande questão. No mais, eu acho que são coisas normais da política, é normal a divergência de opinião, porque eu sempre disse aqui, e repito, a divergência de pensamento é muito maior dentro da direita. A verdadeira diversidade de opinião e de visão do mundo existe dentro da direita. Na esquerda, é um grupo que marcha sob uma ordem unida, sob o comando de uma única pessoa, e se essa pessoa não estiver disponível, todo o castelo de cartas cai. Pois é, e tem um elemento que é interessante. Flávio Bolsonaro, segundo as informações nos bastidores, teria pedido união, pelo menos para os irmãos, né? Que todos falassem a mesma língua, inclusive Carlos Bolsonaro. Carlos deve disputar, ao que tudo indica, o Senado pelo estado de Santa Catarina. Só que o que nós acompanhamos nas últimas horas foi um posicionamento de Carlos mais moderado, só que seguindo a linha de Eduardo, lá nos Estados Unidos, né? Pedindo mais adesão, apoio explícito por parte dos integrantes do PL, da direita, né? E tinha um endereço, claro, essa mensagem de Carlos. A madrasta, Michele, Nicolas e também outros parlamentares do PL. Deixa eu só passar para o Dávila, a gente daqui a pouco vai trazer uma outra informação. Essa situação que envolve as narrativas distintas, todos têm um mesmo objetivo, todos têm um inimigo comum, só que cada um faz uma leitura distinta sobre como deve engajar os apoiadores, né, ou a militância, ou até os pares, né, os parlamentares, os integrantes do partido. Você menciona com muita propriedade, Dávila, que o lançamento da candidatura de Flávio de forma antecipada, pré-candidatura, isso tem ajudado demais, visto os números de Flávio nas pesquisas. Mas você também menciona que a formalização de um candidato do PSD poderia embaralhar e bagunçar um pouco esse tabuleiro. Você acha que as discussões sobre esse discurso diferente por parte dos Bolsonaro, ele precisará ser revisto obrigatoriamente após o lançamento da candidatura ou a pré-candidatura do PSD? Você acha que Ratinho, por exemplo, tiraria um bom percentual de votos de Flávio? Ele não precisa nem tirar o de Flávio. Ele tem esses 42%, né, Canhato, que já dizem que gostariam de votar no novo nome da direita. Parte desses 42%, provavelmente hoje, se forem perguntados, dizem que vão votar em Flávio, porque Flávio é o único nome que está aparecendo e está liderando as pesquisas e é da direita. Então, parte desse voto pode migrar mesmo para o Ratinho. Agora, o que é importante é que uma candidatura do PSD tem esta coesão, não tem essas brigas, essas disputas que estão tendo dentro do PL. E, aliás, brigas injustas, porque Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira são candidatos também, são pré-candidatos, têm que fazer a sua própria campanha. Então não pode ser o serviçal só da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, eles têm que tocar a vida deles, cada um no seu reduto, tem que começar a fazer campanha, aliás, Nicolas é ainda deputado, tem a sua função, tem que batalhar pelas suas questões no Congresso Nacional, suas pautas, seus projetos, e além de tudo, tem que tomar conta do seu palanque em Minas, que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já criou um monte de casca de banana para ele lá também, que está deixando ele bem chateado. Então, assim, a vida de um político não é
servir 100% do tempo o candidato presidencial. Não é esse o objetivo. Então, são cobranças injustas com pessoas que estão defendendo as bandeiras da direita, que estão ganhando espaço, que têm enorme notoriedade e peso nas redes sociais e que estão contribuindo da sua forma à causa da direita. E isso precisa ser reconhecido como um ativo e não como uma fonte de crítica, que precisa ter mais engajamento. A campanha nem começou, nós estamos na pré-campanha, campanha só começa depois de julho, quando as candidaturas são homologadas. Então tem que ter devagar com andor, deixar cada um fazer o que está fazendo e evitar essas brigas internas, que isso, quem agradece é o PT e Lula.